No Salmo 91, verso 3, o salmista escreve: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas você sabe o que significa esse laço do passarinheiro, citado nesse versículo bíblico. Neste vídeo, você vai aprender o significado bíblico do laço do passarinheiro e entender por que ele é mencionado de forma figurada em vários textos da Bíblia, e não apenas no Salmo 91. Mas, antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e a clicar no sino para receber todas as notificações, para que você possa estudar a palavra de Deus conosco. Nós podemos começar dizendo que o laço do passarinheiro é uma armadilha usada por caçadores de aves para capturar pássaros. Na Bíblia, essa fórmula, laço do passarinheiro, traduz uma expressão hebraica que significa, literalmente, armadilha para pássaros. E nos tempos bíblicos, esses laços eram feitos de pelos, como crina ou de um tipo de arame. Isso depende do ancião. No sentido figurado, o significado dessa expressão refere-se a calamidades ou a conspirações, enfatizando não apenas a calamidade em si, mas o agente ou a fonte da calamidade. Então, na Bíblia, o laço do passarinheiro muitas vezes é usado como metáfora para representar um plano que tem por objetivo prejudicar os filhos de Deus. E esses laços dizem respeito tanto aos intentos inimigos, que procuram colocar os crentes em perigo, ou complicar os seus negócios, como também aquelas investidas que tentam comprometer sua lealdade ao Senhor. E, como eu disse no começo do vídeo, há realmente muitos versículos que usam a figura do laço usado por caçadores para falar de coisas que trazem perigo, perda e destruição. Às vezes, os escritores desses versículos tinham em mente, especificamente, as arapucas, quase que invisíveis, que eram usadas para capturar pássaros. Outras vezes, os escritores tinham em mente qualquer outro tipo de armadilha usada por caçadores, em geral, para capturar qualquer variedade de animais. Sem dúvida, o versículo bíblico mais relacionado ao laço do passarinheiro é que faz parte do Salmo 91. Nós lemos: porque livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse versículo faz referência ao laço do passarinheiro também de forma figurada. No Salmo 124, no verso 7, o escritor bíblico registrou: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Agora, vamos para outro versículo, dessa vez fora do livro de Salmos. Por exemplo, no livro de Oséias, o profeta também aplicou a figura do laço do passarinheiro em seu texto, no capítulo 9, no versículo 8. Oséias escreveu: o profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Esse versículo do livro de Oséias possui certa dificuldade de interpretação. Ou seja, de todos os versículos que mencionam o laço do passarinheiro, esse é o mais difícil de interpretar. Mas os estudiosos apresentam pelo menos 3 possibilidades do sentido pretendido pelo profeta no texto. A primeira interpretação sugere que o versículo traz uma denúncia contra os falsos profetas que prejudicavam o povo de Deus, agindo como laços do passarinheiro. A segunda interpretação defende que o versículo fala do povo rebelde que buscava fazer o profeta de Deus cair no laço, pois não aceitavam a palavra do Senhor que vinha dele. E, por último, a terceira interpretação entende que esse versículo fala que, apesar de o profeta de Deus ter sido levantado como uma atalaia que avisava a chegada iminente do inimigo, os israelitas, em sua rebeldia, rejeitavam seu ministério e o enxergavam como inimigo, ou seja, como um laço do passarinheiro para prejudicá-los. Em outras palavras, os israelitas, impenitentes em sua rebeldia, consideravam o profeta de Deus uma verdadeira armadilha que poderia prejudicá-los. E eu penso que essa interpretação é a que melhor se ajusta ao contexto. Deus arma seres que são como uma espécie de caçador, que arma laços engenhosos para apanhar suas presas. É nesse sentido, por exemplo, que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 13, versículo 7, escreveu o seguinte: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, nós vimos que na Bíblia, o laço do passarinheiro muitas vezes é usado como figura de algo muito prejudicial. Mas a boa notícia é que, seja qual for o laço do passarinheiro, Deus livra o seu povo fiel. E nós podemos entender isso voltando ao Salmo 91, no qual o salmista afirma essa verdade de forma muito clara. Primeiro, ele expressa a confiança inabalável do crente no Senhor, dizendo o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza,
e nele confiarei. Mas, imediatamente, na sequência, o salmista aponta que essa confiança que deve caracterizar o crente não é uma simples ilusão. Não, muito pelo contrário. De forma prática, em sua vida diária, o crente experimenta o resultado dessa confiança. Porque Deus é aquele que o livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós não sabemos quem foi o autor desse salmo e nem o que ele estava passando quando escreveu essas palavras. É possível que, ao falar do laço do passarinheiro, o salmista estivesse se referindo a seus adversários, até mesmo a seres astutos e ardilosos. Os que habitam à sombra de Deus têm certeza de que, de fato, Ele é capaz de livrá-los de qualquer que seja a armadilha do inimigo. O salmista entendeu isso, e cabe a nós entendermos também. E, se você gostou de conhecer o significado bíblico do laço do passarinheiro, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo.